mediante tudo que já conversamos, né, Tony, o que você pensa aí sobre o Brasil nos próximos anos? Qual que é o quadro político, né? Será que a gente teria um quadro político como na França, né, uma política mais centrista? Você acha que agora, para próximas eleições aí, quem vai dominar aí olha, eu vou ser sincero, eu gostaria de ver uma alternativa política. Se bem que eu Temos acho... alternativa hoje? Temos. Saída? Temos. Bolsonaro é saída? Temos. Não acredito nisso. Não acredito. Porque muitos estão dizendo que Bolsonaro é Bolsonaro. Eu não acredito no Bolsonaro como uma saída. Eu vou explicar por que razão. Respeito muito o Bolsonaro, né? Mas, por exemplo, o Paulo Maluf, que se define... Você veja como essa questão ideológica é muito relativa. O Paulo Maluf, que se define como alguém de extrema-direita, não apoia o Bolsonaro. Apoia o Lula. O Paulo Maluf apoia o Lula e é de extrema-direita. O Delfim Neto passou o governo da Dilma e do Lula o tempo todo enaltecendo as ações na área da política econômica desses governos. E o Delfim Neto, vocês sabem quem é o Delfim Neto. Delfim Neto é, na verdade, um homem egresso da época do regime militar. Ou seja, tanto o Paulo Maluf como o Delfim Neto são figuras que qualquer cientista político, por menos que ele entenda de política, ele os definirá como gente de extrema-direita. Paulo Maluf apoia o Lula integralmente. E o Lula elogiou o regime militar. Percebe? Então é muito relativa essa definição de esquerda e direita. Gente, eu quero falar o seguinte, não tenho compromisso algum com nenhum deles. Não tenho compromisso. Meu compromisso é, na verdade, com a informação e com o telenauta. Existe uma alternativa política hoje no Brasil. E se chama Ciro Ferreira Gomes. Ciro Gomes? Ciro Ferreira Gomes, alternativa política. E que poucas pessoas conhecem. Eu conheço pessoalmente, convivi com eles. Como eu falei, eu tive a oportunidade, o mérito, né, a glória de trabalhar numa das maiores emissoras de TV desse país, uma das maiores redes, que é a Televisão Verdes Mares, Rádio Verdes Mares, trabalhei também, que pertence ao grupo Edson Queiroz. Eu agradeço a Deus essa oportunidade. E convivi com pessoas como Ciro Ferreira Gomes, Tasso Ribeiro Gereissati, que são dois... O Tasso Gereissati, hoje eles estão estremecidos politicamente, mas o Tasso Gereissati e o Ciro Gomes, na verdade, eles são dois divisores de água na política do Ceará. Nós estamos falando do 8º estado em termos de população, em termos de PIB, se eu não me engano, o estado do Ceará é o 10º lugar, se eu não me engano. Em termos de população, o 8º lugar, em termos de PIB está entre o 10º e o 11º lugar. Mas eu quero que você compare, vamos comparar o estado de São Paulo com o estado do Ceará. Vamos comparar as duas realidades. O estado do Ceará responde por 2% do PIB. 2% do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil, que hoje está na casa de 2 trilhões de dólares. O estado do Ceará responde por 2%. O estado de São Paulo responde por 33%. Você entendeu o que eu quero falar? Dentro do estado de São Paulo, cabe, na verdade, uns 15 estados do Ceará. O que eu estou falando? Não estou falando isso em demérito do meu Ceará, não. Eu estou falando que você gerir um estado como o Ceará não é fácil. E esses dois homens geriram com maestria. E eu sou testemunha disso. Tanto o Tasso Gereissati como o Ciro Ferreira Gomes foram dois camaradas que fizeram a diferença no estado do Ceará. Tudo que você imagina que tem lá hoje, Porto do Pecém, que é um dos portos mais avançados em matéria de tecnologia, é obra do governo Tasso Ciro. Açude Castanhão, que garantiu a reserva hídrica e a autonomia hídrica do estado do Ceará, é obra de governo Tasso Ciro. Se você pegar em termos de realização social, tanto o governo de Tasso Ribeiro Gereissati como de Ciro Ferreira Gomes foram laureados pela ONU por combate à mortalidade infantil e à mortalidade materna. São verdadeiros divisores de água. Eu lamento os dois hoje estarem estremecidos politicamente. O Tasso, ele anda até um tanto quanto apagado no cenário político. O Ciro está mais presente, né? Está se manifestando mais. Eu o vejo como uma opção, não só pelo que ele fez junto com o Tasso no estado do Ceará, pelo o que ele fez também na implantação do Plano Real. O Plano Real é obra do governo Itamar Franco. E quem implantou o Plano Real foram dois ministros. Aliás, o próprio Itamar reconheceu isso aí em artigo do Estado de São Paulo. Um deles é o Rubens Recupero, e o outro é o Ciro Ferreira Gomes. Mas o PSDB levanta a bandeira de que foram eles que... Infelizmente, muitas pessoas acreditam. Paciência, o que eu posso fazer? Mas se as pessoas lerem os livros, se as pessoas se informarem, é muito fácil informar, você vai perceber que o autor do Plano Real se chama Itamar Franco. Tanto que, gente,
Agora vamos falar sobre a questão dos planos econômicos. Vamos lá. O plano cruzado é atribuído ao José Sarney. Não deu certo, mas é obra do José Sarney. O plano Collor é atribuído ao Fernando Collor de Mello. Não deu certo, mas é obra do Fernando Collor de Mello. O plano real, porque deu certo, é obra do ministro da Fazenda de plantão? Não, é obra do Itamar Franco. Entenderam a racionalização da coisa? Simplesmente isso. Itamar Franco foi o homem que contratou e convidou os economistas, entre eles o Pércio Arida e outros. O Pércio era um dos que comandava lá, né? O Loyola também, o Franco e outros economistas. Ele convidou essa gente e essa gente urdiu, essa gente planejou, confeccionou o Plano Real. Por acaso, o Fernando Henrique Cardoso, que não tem formação nenhuma na economia. A formação do Fernando Henrique Cardoso é formação de sociologia. Ele é sociólogo. Pelo que me consta, sociólogo não entende de economia. Então, o Plano Real foi urdido, na verdade, confeccionado por economistas, convidados, contratados pelo presidente Itamar Franco e colocado em execução por Rubens Recupero e Ciro Ferreira Gomes. O Fernando Henrique Cardoso, ele levou muito tempo para reconhecer isso, mas hoje ele reconhece mais, né? Não vamos dizer que ele não tenha uma parcela de colaboração, não vamos ser ingratos assim. É claro, ele teve parcela de colaboração, mas o grande personagem, chefe do Plano Real, se chama Itamar Franco, mesmo porque o cruzado é do Sarney e o Plano Collor é do Collor. Questão de lógica, né? Pela ordem, senhor presidente.